traz tanta paz, que traz tanta saúde, que traz tanta alegria. Eu me lembrava principalmente das quartas-feiras. E nós tínhamos muita saudade da senhora. Quarta-feira, que tem esse povo que eu adoro. Cada uma de vocês, eu posso até não lembrar o nome, mas eu conheço o rosto. E aquilo me dá um ânimo de ficar cada dia melhor para poder fazer uma surpresa para vocês. Que eu consegui. E foi uma surpresa maravilhosa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos dar prosseguimento, né? Dona Sônia pode fazer a apresentação. Não dá para olhar. Bom, queridos irmãos, eu também voltei, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é o dia das voltas. Bem-vinda também. Então, nós temos o nosso querido irmão, Renato Germani, que fará sua doutrinária. Eu, infelizmente, vou ficar quase anunciado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A casa é sua. Muito obrigado. Boa tarde, queridas irmãs. Boa tarde. Boa tarde, queridos irmãos. É com alegria imensa. A surpresa da amiga está tocando hoje, né? É muito lindo esses momentos, né? A gente passar juntos e trocarmos energias boas, né? Esses momentos aí que irei falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escolhemos para essa tarde o capítulo 17, Sede Perfeitos. Tá? É o homem no mundo. Então, nesse tema vamos ver a nossa colocação né, perante o mundo, né, como devemos ser, né, como devemos proceder, né, desculpa. E seguindo, né, o Evangelho de Jesus Cristo, seus ensinamentos, que há 2000 anos foi o único Espírito puro que veio à Terra encarnar, né, o Cristo. Então, vamos ver o que o tema nos traz. O Evangelho segundo o Espiritismo está ali. Eu trouxe alguns recortes, aí, irmãos, que significam maior sentido para nós, e nós damos uma ênfase nesses temas. Um sentido de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir frutos de caridade e de justiça. Que coisa linda isso, né, irmãos? Olha, nós estando em harmonia com os espíritos superiores, né, fazendo evangelho, né, nos dedicando à oração, né, crendo em Jesus, em Deus, né, que é o nosso Pai, Criador, acima de todas as coisas. E Jesus, que nos trouxe a sua mensagem, né, o Evangelho de Jesus, é as palavras do Pai, que Deus passou para Jesus. Ele disse: eu não faço nada por mim, mas sim o Pai que me ensinou. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho trazido por Ele, que é os ensinamentos de Deus para nós. Irmãos, então, fazer a justiça, né, e a caridade. A caridade, Jesus nos diz, né, amai o próximo como a si mesmo. Né? Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Né? Se nós for xingar alguém, será que reclamar de alguém, será que se a gente se colocar no lugar, será que, né, se o outro chamasse minha atenção, será que ficava bem? Né?
Se a gente se colocar no lugar do próximo sempre, nós vamos ver que muitas reclamações nossas são fúteis, né? São desnecessárias. Né? Porque todos nós, estamos ainda numa faixa vibratória muito pequena ainda, somos pequenos, espíritos ainda imperfeitos. Tá? Agora, no momento que nós nos elevarmos, nós vamos ir para outros planetas, outros mundos mais evoluídos que esse, mais felizes. Tá? A Terra já está passando por provas e expiações para a regeneração. Vai ser mil maravilha? Ainda não. Mas o bem vai se sobrepor ao mal. Hoje a gente vê que o mal predomina ainda. Né? Tem mais maus do que bons. Então, com essa regeneração, o que está vendo? Está nascendo espíritos melhorados e os ruins, né? Aqueles comprazidos no mal, estão já sendo levados para o planeta Quiron. Não sei se todos ouviram falar, que Chico Xavier já falava nesse planeta, que é uma super terra, 2, 3 vezes o tamanho da Terra, que está em outra galáxia, fora do nosso sistema solar, e estão sendo arrastados para lá, os maus. Então esses maus não têm mais oportunidade de reencarnar na Terra, e sim os melhores. Então nós façamos esforços para continuar aqui nessa Terra maravilhosa. Ela é maravilhosa. É só nós olharmos com bons olhos a criação de Deus, tudo que Deus nos deu aí, tudo para nós progredirmos e evoluirmos. Né? Então, nós façamos esforço para continuar aqui, nesse planeta maravilhoso. Porque ir para Quiron, lá é um planeta ainda primitivo. Estão no tempo das cavernas ainda, que a Terra já passou por esse momento lá primitivo. E a Terra já está bem mais evoluidinha, né? Com tecnologia aí, né? De ponta, tudo, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, temos o bem material, aqui como tem a fotinho das pessoas aqui, doando cestas básicas, né? Fazer, né? Com dinheiro, né? Se compra cestas básicas e faz as doações. Essa é a parte material. Mas tem a doação, a caridade moral, que nós podemos fazer e não depende de dinheiro para ninguém. É um abraço amigo, um acolhimento às pessoas, né, que necessitam muito mais que nós. Né? É um pratinho de comida para alguém que nos bate a porta. Né? É uma roupinha que nós possa doar. Fazer alguma doação. Né? Dar um abraço, né? Ou a conversar com uma pessoa de rua, em situação de rua, pessoa que está falta de tudo, né? Ele já não encontra mais solução para a sua vida, está naquela situação que não tem condições de sair dali, né? Por si só, né? Sozinho. Então, tem muitas pessoas que ajudam, né? Tem muitas pessoas do bem, a gente pode ver ali pelas redes sociais que aparecem. Né? E a justiça, né? É a igualdade entre todos os seres, somos todos iguais perante Deus e sobre a lei, e perante a lei somos todos iguais. Né? A igualdade, a liberdade, nós não podemos abrir mão da liberdade. Né? No momento que nós não tivermos liberdade, nós vamos ser escravos. Aí, irmãos, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos seguir o caminho que nós quisermos. Caminho do bem ou caminho do mal. Nos desviarmos do caminho. Depois nós vamos ter que retornar. Aí vai ser muito mais difícil. Para retornar para o caminho reto. O caminho de Jesus Cristo. Trabalhar para o bem. Nos aconselha aqui no Espírito Protetor, vivei com os homens de vossa época. Nós temos que viver nesse mundo material que nós estamos, nós temos que viver com as pessoas de diversos, né, jeitos, diversas situações.
E na família é a maior das lições que nós temos, né? Para nós evoluirmos. Nós viemos, às vezes, numa família complicada, às vezes pais complicados, às vezes irmãos complicados, filhos complicados, mas são espíritos que Deus nos proporcionou a chance de nós amarmos, que em outras vidas, de repente, nós prejudicamos. E está aí a doutrina espírita que alerta para esse problema, né? Problemático. O momento que nós recebemos um filho, pode ser complicado do jeito que for, mas nós temos que, os pais têm que dar amor, indicar o caminho reto para ele não cair em tentações, né? Que nós vamos ser responsabilizados quando nós voltarmos. Vão perguntar: o que fizesse do filho que eu confiei a você? O que fizesse daquele filho? Então, nós temos que fazer grandes esforços, né? Como devem viver os homens? Nós estamos nessa época como nós temos que viver, né? Estamos todos juntos e misturados, os bons e os maus. Então a gente não está escrito na testa, a pessoa é boa, a pessoa é ruim, né? Então nós vamos ver pelas situações como é que a pessoa é. E daí vamos, de repente, escolher, né? Amigos do bem, pessoas do bem, né? E muitas vezes a juventude escolhe más companhias e cai em desgraças, né? Então nós temos que ter cuidado. Por isso o ensinamento dos pais, né? Desde as amizades. Mas se renunciardes às necessidades desse mundo, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei com sentimento de pureza que possa santificá-lo. Né? Bom, eu tornei espírita, né? Bom, agora eu sei o que é errado, o que é certo e o que é errado. E eu vou escolher meus ambientes que eu vou ir, as companhias que eu vou ir, eu vou estar, né? Vou vivenciar com eles. Então nós vamos fazer nossas escolhas. Se nós fizermos escolhas equivocadas, nós vamos sofrer as consequências, né? É a lei de ação e reação. Tá? Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa inicial. Irmãos? Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegre, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Nós somos herdeiros de Deus, meus irmãos. Nós temos que dar de conta. Nós temos esse universo todo, é nosso. Nós somos herdeiros da criação de Deus. E nós temos que dar de conta: pô, eu sou um filho de Deus. Deus não quer o mal para mim. Se está acontecendo alguma coisa, é de repente uma expiação, né? Lá no passado, em outras encarnações, de repente eu negligenciei, eu fiz mal para alguém. E nessa vem a conta, né? Vem a conta, não adianta nada. E temos que quitar a dívida com Deus. Isso é inevitável. É a causa e efeito, lei de causa e efeito. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Para o bem não há limite. Tá? Para o bem a gente faz sempre, sem limite. Agora o mal tem limite. Chega um ponto que aquela pessoa comprazida no mal, ela vai se cansar de ser mal, de fazer o mal para os outros. Se cansa. A gente vê nas nossas mediúnicas, né, espíritos, estou cansado, estão exaustos de fazer o mal para os outros. Daí recebe o esclarecimento ali do esclarecedor, né, fala em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos e tudo, e ele muitas vezes se arrepende e quer se melhorar. Daí o que a espiritualidade dos mentores superiores fazem?
levam eles para a colônia espiritual, põem ele no hospital para se tratar, porque é um doente. A pessoa que faz mal para os outros, ela é doente. Não é normal fazer o mal. Porque em cada um de nós temos a centelha divina em nós. Então, nós temos o bem para nós fazer. Somente o bem. O mal foi criação humana. Tá? Deus criou as coisas boas, o bem. Tá? Então, meus irmãos, seguindo aqui, então, prática da caridade sem limites, porém os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais. Né? Não depende só de dinheiro, sou pobre, não posso fazer o bem. Né? Desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade. Né? Aquele que vive sozinho, vai para dentro, no meio de uma mata, não quer ver ninguém, né? Fica um selvagem. Ele não tem como ele evoluir, ele se estaciona naquele estágio que ele tem ali. Nós vamos exercitar nossa evolução, evoluir, com contato, esse embate do dia a dia com pessoas contrárias a nós. E as pessoas que nos perturbam, que nos sacrificam nessa nossa paciência. Essas pessoas fazem a gente evoluir. Com certeza vamos evoluir. Né? E nós vamos estar ajudando aquela pessoa que está comprazendo ainda nos erros, às vezes por ignorância mesmo. Que o espírito daquela pessoa ainda é ignorante, por isso que faz o mal. Por isso que quer incomodar os outros. Né? Então é assim que funciona. Somente no contato com seus semelhantes, né? Nas lutas mais difíceis é que se encontra a ocasião de exercer. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Pensando só nele, é a vida de um egoísta. E se torna um egoísta. Seguindo aqui. Nós temos que ser, né, agradecidos ao Criador por todos os atos da vida que Ele nos deu. Seja quando começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem sucedido, ou seja a sua bênção para a obra terminada. Então nós vamos começarmos a obra, uma obra qualquer que seja, né? Qualquer trabalho que nós estejamos fazendo, pedir a Deus elevar o pensamento, a espiritualidade superior, o nosso anjinho da guarda vai nos ajudar, a espiritualidade superior vai nos ajudar, e pedir ajuda para que saia aquele trabalho bem feito, né? Da melhor forma possível. Né? E quando termina a obra, diz, meu Deus, muito obrigado, né, por essa dádiva de conseguir terminar o trabalho. Muitas vezes a gente nem tem ideia como vai terminar, né, como vai fazer aquilo. E vem a intuição e a pessoa consegue fazer. Porque está ligado com a espiritualidade superior. O que quer que fizeres, remontai a fonte de todas as coisas. Nada façais sem a sua lembrança de Deus, venha purificar e santificar os vossos atos. Daí nós vamos estar com a conexão com a espiritualidade superior. Sejam felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então a mensagem tem ali no Evangelho, né? Por essas partes aí para nós dar uma recapitulada na tarde de hoje, os irmãos aí. É um espírito protetor,
né? Em Bordeaux, em 1863, lá na França, deu essa mensagem. Por Cristo, né? Allan Kardec, quando estava codificando o Espiritismo, perguntou para o Espírito de Verdade, né? Espiritualidade superior. Existe um modelo para a humanidade, para nós seguirmos? E eles disseram, simplesmente Jesus. Jesus Cristo é nosso modelo e guia. É o que nós podemos aspirar para nós, como modelo nosso, que nós possamos atingir o modelo de Jesus Cristo. A humildade, as caridades que Ele fez, né? Podemos fazer, de repente, quando nós evoluirmos nossa inteligência, fazer os milagres que Ele fazia. Né? Não, na verdade, o Espiritismo explica que não são milagres, são na realidade, porque Jesus sabia manipular as energias do universo. Né? As energias. Fazia curas, paralítico ficava ação, né? O cego enxergava, né? Ouviam, as pessoas surdas ouviam, enxergavam, né? A lepra, que naquele tempo matava, assim, terror, né? Que é a doença de pele que existia antigamente. Então, Jesus curou muitos, que tem relatos na Bíblia, né? No Novo Testamento. E Jesus curava todos que chegavam nele. Porque Jesus Cristo é o exemplo de amor, de caridade e de justiça. É a perfeição que nós podemos adquirir um dia. Todos nós um dia vamos chegar à posição de Cristo. Lá pertinho, vamos chegar pertinho de Deus, né? Porque a perfeição só é de Deus mesmo, né? A perfeição absoluta. Só Deus tem a perfeição em todas essas coisas. Mas nós podemos ter nessa relativa perfeição, nós vamos chegar próximo de Deus. E vamos conseguir entender os seus desígnios, a sua criação. Irmãos. Uma música do Tim Vanessa aqui tem o Paulo de Tarso, né, que era quando ele era Saulo de Tarso, para quem não sabe, quem não leu aquele livro do Paulo Estevam, ele era noivo da Abigail. Tá? E daí estava apedrejando, ele mandou apedrejar o Estevão, o irmão dela, que ele não sabia, nem ela sabia que o irmão estava vivo. Quando olhou no pátio assim, ele tinha mudado de nome até, e daí viu que estava apedrejando ele, meu irmão, ele mandou parar com o apedrejamento, trouxeram ele para dentro. Na peça ele conseguiu ainda falar um pouco, né? Ainda aconselhou a Abigail. Não, ele é um bom homem. Imagine, meus irmãos. Está sendo apedrejado, está quase morto ali. E ainda pediu para sua irmã. Que era para ela casar com ele. Sendo que depois ele se tornou Paulo de Tarso. Toda aquela história, né? Ele cai do cavalo lá, Jesus aparece para ele, cega ele, coisa e tal, fica 3 dias cego numa pousada lá nas portas de Damasco, né? Então, está lá em Damasco, numa pousada, né? Daí veio o velhinho aquele que ele estava perseguindo, foi lá para matar, né? Agora não me lembro o nome dele, o senhorzinho lá. Bem de idade, né? Foi lá para matar, perseguir, prender, para matar esse senhor. E esse Jesus em espírito avisa ele, diz para ele, ó, vai em tal pousada lá que o Saulo vai curar ele. E ele foi. Ele foi e curou seu algoz.
para ver a espiritualidade superior, que são esses espíritos, já eram mais superior. Elevados. E Jesus conhecia todos. Mas ele sabia que Saulo ia se tornar um Paulo de Tarso, né? Não se tornou. Dali ele começa a estudar as escrituras, os ensinamentos de Jesus. E se torna Paulo de Tarso. Daí ele está lá com dificuldade, colocando as igrejas dele, né, em tudo lá na Turquia, né, hoje é Turquia, hoje lá, Éfeso fica na Turquia, onde, né, morou Maria de Nazaré e o evangelista, né, o João Evangelista, né, cuidava dela. Então daí ele diz em sonho, né, ama, Paulo, amar, precisa amar, trabalha, Paulo, trabalha, e espera que as coisas vão acontecer, e perdoar sempre. Então nesse refrão da música de Tim Vanessa aqui, o vaso escolhido, que Jesus escolheu o Saulo, né, com o seu vaso escolhido, o Paulo de Tarso, que se tornou. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar. O amor mais puro se doa. Que coisa linda isso. Nessa mensagem, por exemplo, dos irmãos aqui, de Escândalos, das vidas vazias, de Divaldo Pereira Franco, psicografou de Joana de Ângeles. O Divaldo, né, psicografa, então, a Joaninha nos diz assim, ó, tem um carinho muito grande por Joana de Ângeles, gosto muito dela, nas suas obras, Amor, Imbatível Amor, tem um livro lá, é fantástico, quem que puder ler. Amor, Imbatível Amor, é um dos melhores, se não é o melhor de todos os 16, 17 livros da psicologia de Joana de Ângeles, tá, irmãos? Muito bom. Então, nesse Escândalos, ela coloca assim: não te permitas nunca leviandade na existência, especialmente em razão dos compromissos assumidos na espiritualidade, assim como aqueles que diz respeito à convivência com o próximo. Então, nós na espiritualidade já nos comprometemos com muitas coisas. E chegamos aqui, muitas vezes nos desviamos do caminho. Tá? Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e seja simples, dedicado e puro de coração. Pureza de coração, né, que a gente tem que ter, né, meus irmãos? Não te iludas com os transitórios prazeres que enlouquecem. Coisas materiais, né, meus irmãos? Nem com os tesouros da ilusão que se desfazem facilmente. Tesouros da ilusão. Nós somos muitas vezes iludidos por certas coisas e caímos na ilusão. Depois, quando nós demos de conta, às vezes é tarde demais. Seja fiel em todos os teus atos, gentil e correto em teus compromissos e nobre em tuas afeições. Coisa linda essa página, né, meus irmãos? Esses 4 parágrafos aí de ensinamentos, belos ensinamentos para nós, de Joana de Ângeles. O homem de bem, né? Allan Kardec designa ali, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Olha aí, ó. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Chico Xavier, né? Nosso querido Chico, os bons espíritas ali, ó. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Né? Allan Kardec já colocou lá na nossa doutrina. Então, o bom espírita é aquele que consegue ser um bom cristão. Né? Será que nós estamos sendo esse bom cristão?
Então fica para a nossa reflexão, né? Fazendo tudo que é preciso, né? Para ser uma pessoa de bem. Meus irmãos, hoje eu fiz a mensagem mais curta que outros dias, que às vezes eu faço bem maior, né? 40 minutos, né? Mas eu trouxe a mensagem para dar uma conversadinha com os irmãos, naquela última parte ali. Isso aí que é a mensagem de hoje, então, meus irmãos. Para nós ser bons, né? Pessoas de bem. E não importa onde nós estejamos, temos que praticar a lei de amor e de caridade, né? Aonde nós formos. E passar para os outros esses ensinamentos todos que o Espírita tem, essa maravilha de doutrina que a gente aprende, né? Os ensinamentos grandiosos. Então procurar, nós com o nosso exemplo, procurar, né? Passar para os outros os bons ensinamentos. Meus irmãos, e daí eu trouxe aqui, eu faço parte dos Mensageiros da Luz. De 2013 a gente vou contar algumas partezinhas, tá, para os irmãos. Eu, minha ex-esposa, que agora é ex-esposa esse ano, né? Seu 34 anos junto, a gente é uma média fantástica, né? Pessoa fantástica. Para o trabalho espírita, eu acabei renunciando a ela e ela a mim por causa do trabalho que ela está desempenhando agora. Em 2013 a gente começou os Mensageiros da Luz, um grupo nós fazendo o evangelho, fazia quase todos os dias, um ia na casa do outro, fazia evangelho nós quatro, nós 2 casais, né? Um dia lá em casa se apresentou um mentor espiritual propondo o trabalho dos Mensageiros da Luz. E eu disse, se esteja no nosso alcance de médiuns, né? Somos, para desempenhar esse trabalho, nós vamos aceitar. E ali começamos. Em seguida começamos com mediúnicas, tudo. É um grupo que não é filiado a nada, é um grupo, como eu digo, particular, ou sei lá o que querem dizer, é independente, tá? De qualquer coisa, não obedecemos a ninguém, a não ser espiritualidade superior, nossos mentores. Se apresentaram todos os mentores, e daí em 2015 eles propuseram já esse trabalho aqui, ó, Mensageiros da Luz 2015, @gmail.com. Por esse e-mail eu passo para os irmãos, aquele que quiser pedir cirurgia espiritual. São médicos, onde tem, que eu posso falar dos médicos que tem. Um dos chefes, doutor Alberto, que se apresenta com Alberto, ele não quer dizer o que foi antes, mas eu acredito que por ele receitar a floral, tal, ele seja até o doutor de Bach, ele criou o floral de Bach, né? O chefão é o doutor Bezerra de Menezes, né? O chefe da equipe de tudo, né? Aí esse doutor Alberto, tem o doutor Odilon Fernandes, é do grupo, Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira, para quem não sabe, é um psiquiatra lá de Minas Gerais, de Uberaba, né? Foi 50 anos num hospital espírita, psiquiátrico de lá, e tinha uma sala lá, eles faziam mediúnicas também, né? Tinha os médicos e tudo lá. Agora, no mundo espiritual, ele criou um hospital psiquiatra no mundo espiritual, principalmente para atender os espíritas que chegam lá meio malzinho, tá? E